Meu nome é Ângela Priston, eu sou professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, particularmente do curso de cinema. E a primeira coisa, né, a primeira memória desse lugar é a localização dele, né? Ele está aqui na Várzea, nesse pedaço do mundo, né, nesse recorte do mundo. Faz parte, né, de uma paisagem que é muito familiar para mim, né? Eu morei a minha vida inteira na Várzea, moro ainda na Várzea e bem perto daqui, né? Talvez 1 quilômetro e 2 quilômetros. Então é um lugar muito especial, né? Muito forte, né? Na memória, na vida, no cotidiano. Mas claro, né, esse lugar aqui também não era um lugar que você frequenta muito, né, que você vem o tempo inteiro. Mas assim, achei importante, né, pensar esse lugar a partir dessa ponte, né, essa ponte que de certa forma se configura e aparece para a gente como uma ruína, né, uma ponte em ruínas, né, uma ponte que não leva ao outro lado, né, uma ponte que termina antes de ir do outro lado. Que me parece uma coisa interessante, né? Para pensar o conceito de paisagem, para pensar tanto o conceito de paisagem como a figura de Brenan em relação a esse conceito de paisagem. É uma coisa que eu venho pesquisando sobre o conceito de paisagem, sobretudo com relação ao cinema, né? E com relação ao cinema contemporâneo. Eu sempre parto, né, do conceito primeiro, de um conceito bem básico, né, de paisagem, que diz que a paisagem é um pedaço de terra que você pode compreender à primeira vista, né? E se a gente vai pensar a oficina de Brenan como esse pedaço de terra, esse conceito ele se revela meio insuficiente, porque esse pedaço de terra ele não dá para compreender à primeira vista. E eu acho que isso tem a ver com a própria constituição, né, desse pedaço de terra, da história desse pedaço de terra. E eu pensei bastante em como, né, essa oficina ela veio a se tornar a oficina Francisco Brenan, né? Como ela se tornou esse lugar de criação de um mundo, né? De criação, na verdade, de recriação de uma paisagem, né? E aí várias coisas, né? Eu penso em várias coisas, assim, eu acho que talvez a primeira delas é a várzea enquanto paisagem, né? Enquanto uma paisagem que vai ser constitutiva de uma imagem de Brasil, né? Eu fico pensando, por exemplo, numa das primeiras imagens da várzea, que eu acho que é a primeira, sei lá, uma imagem, uma paisagem pictórica, que são as pinturas de Frans Post, né? Frans Post realizou, acho que, pelo menos 2 pinturas que estão localizadas nesse território da Várzea, né? E isso, de certo modo, já é uma espécie de criação dessa imagem de Brasil, né? Meio que uma espécie de concatenação, né? de várias imagens de Brasil, né? Fico pensando, por exemplo, nesses quadros de Frans Post, onde ele colocava, né, na verdade, ele reunia uma série de elementos, né, de elementos botânicos, elementos zoológicos, e ele ia trabalhando, né, esses elementos como tentando fazer uma síntese, né, do que era esse lugar, do que era essa terra, né, do que era esse espaço. E eu acho que esse espaço, né, eu estou olhando, assim, por exemplo,
para essa variedade de vegetação que, claro, já está completamente transformada. Mas eu fico pensando que para Francisco Brenan foi importante, foi fundamental fazer um pouco, né, também essa síntese, né, do que era esse espaço e aí, de novo, né, pensando nessa uma porção de terra que o olho pode compreender à primeira vista, eu acho que ele quis fazer uma complexificação desse espaço, né? E aí, claro, né, eu acho que a gente pode passar até um outro ponto que ou seja, na verdade eu acho que é transfigurar, em algum sentido também desfigurar essa paisagem original, né? Aí eu acho que o ponto de partida, se o ponto de partida é a ruína, a gente pode pensar em como reconfigurar essa ruína a partir do mito. Eu acho esse espaço aqui, esse ponto aqui, né, da oficina, talvez o ponto principal, né, meio que a entrada do espaço. E acho que tem uma relação muito forte com a ideia de paisagem sobre a qual eu falava antes, né? Essa ideia de paisagem que pega algo, né, pré-existente, que pega um enquadramento, mas ele vai realmente tentar a partir da ruína, né, a partir da ruína dessa usina, né? Eu acho que esse espaço, esses galpões aqui, que são, né, da oficina, da cerâmica, né, da fábrica de cerâmica, da fábrica de tijolos e telhas, e ele vai criar essa oficina que é uma oficina artística, e aqui o templo central, né? Então é uma mistura, né? Ou seja, ele vai pegar a partir do passado, a partir dessa história, que é uma história familiar, que é uma história de uma posse, né, dessa herança de família, e ele vai transformar essa história, né? Ele vai dar lugar a uma história profundamente pessoal, profundamente artística, né? Mas assim, tem uma coisa interessante nessa refundação da paisagem a partir da ruína, que é também pensar como essa ruína está habitada por seres, né? Seres viventes, né? Que vão inspirar, né, pássaros, serpentes, as mais diversas criaturas, né? Criaturas humanas e criaturas não humanas, né? Plantas também. E ele vai criar, a partir disso, um universo profundamente pessoal, né? Profundamente diferente, calcado em influências globais, cosmopolitas, europeias, né, das suas viagens, dos seus estudos, e calcada também em referências muito pessoais. A gente pode pensar também, eu acho que talvez seja fundamental pensar no trabalho de Brenan, de Francisco Brenan, em relação com a sua geração, né, com seus companheiros. Eu acho que talvez a figura mais importante dessa relação seja Ariano Suassuna, né, inclusive colega de escola, né, no primário ou no ginásio, e pensar como os dois, de certa forma, tem várias coincidências, né, compartilham de uma ideia de mundo, né, essa ideia de mundo calcada na memória, calcada no passado, mas que ao mesmo tempo criam uma coisa nova, né, uma coisa nova e uma coisa profundamente telúrica, né, profundamente regional. Talvez assim esse ponto aqui condense um pouco isso, né? Assim, a gente tem de um lado, né, esse espaço que é o espaço fabril e de outro, né, esse universo mítico, né, esse templo aqui, essa entrada, né, quase como um templo ancestral, né, uma imagem de cultura ancestral.
um outro aspecto fundamental, né, da relação de Brenan, né, com essa ideia da paisagem ou dessa fundação de um mundo novo, é a sua relação com o modernismo, né? É uma relação que está calcada, né, o que está influenciada, está inspirada nos modernismos europeus, mas que cria, né, eu acho, principalmente nessa relação com Ariano Suassuna, com o movimento armorial, cria um modernismo profundamente brasileiro, né, profundamente típico, né? Então é um modernismo que é atravessado pela antiguidade, né, pela mitologia, pelo classicismo, mas que traz algo de inédito, né, de novo, né, um traço, um sotaque, né, profundamente recifense, nordestino, pernambucano, né, e acho que isso tem a ver com essa combinação, né, é quase como e aí eu penso, por exemplo, no conceito de Aby Warburg, né, do pathos formel, né, que está lá, né, algo que é ancestral, algo que se repete, algo que é processado e que reaparece. E vai reaparecer como uma outra configuração, né? Então, é um modernismo paradoxal, né? E assim, eu penso sobretudo nessa ideia do movimento armorial como um movimento modernista contraditório, um movimento modernista que faz o elogio do passado. A gente agora está nesse salão, né, que é um salão muito interessante, que é um dos dois salões saturninos, né, aqui da oficina. E me parece muito interessante, né, pensar como a vida e a morte estão embrincadas aqui, né? Você tem essa força saturnina, né, do Saturno devorando seus filhos, né? Há vários elementos aqui, vários personagens aqui que estão nesse limiar, né? Assim, o bebê canibal, né? O Saturno devorando seus filhos, as mulheres degoladas, né? É um universo um pouco macabro, né? Mas ao mesmo tempo eu penso muito nessa ideia de uma força ancestral que norteia esse trabalho, né? De pensar esses elementos, que são elementos da arte clássica, né? Da mitologia clássica ou de outras mitologias, e que vão sendo reprocessados, né? Com elementos que são muito próprios, né? desse lugar, né? Dessa cidade, desse estado, desse país, né? Então é muito interessante. Um outro aspecto que eu vejo nessas peças menores, né, nessas esculturas menores, em esculturas de objetos, é essa ideia, né, de uma certa animização desses objetos, né? Como se esses objetos têm uma frase num dos espaços aqui da oficina que fala, né, imóveis, mas não inertes. Né? Então eu acho que tem um pouco essa ideia, né, de dar vida, né? Então por isso que eu digo assim, uma espécie de paradoxo mesmo, né, entre vida e morte. Um outro aspecto que me parece muito interessante em relação aos objetos, né, que eu diria, né, uma espécie de vida secreta desses objetos, é que muitas vezes, eles são de uma natureza muito comum, né, uma natureza muito banal, muito cotidiana, né, tipo, tem bules, tem garrafas, mas ao mesmo tempo, né, eles têm essa atmosfera um pouco bizarra, né, talvez a gente diria, né, eles vão ganhando essa vida bizarra.
essa vida bizarra dos objetos. Nem é mais vida secreta dos objetos, mas é vida bizarra dos objetos. Né? Eu acho interessante como é que ele vai coordenar, né? Por exemplo, a gente pode pensar num artista como Jorge Morandi, né? Que era um marxista, que fazia essas naturezas mortas, e as naturezas mortas de Brenan são muito vivas, né? São muito estranhas, meio alteradas. Né? Então eu acho que tem um aspecto muito interessante. E sobretudo aqui nesses dois salões, né? Esses salões aqui os dois salões saturninos, né? que vão misturar bem, né? Essa ideia do banal, e do banal que é meio que desfigurado, né? Ele é transformado, né? Em algo estranho e bizarro. Esses objetos, eles perdem a sua função. Não é que eles ganham outra função, é como se eles são retirados de contexto, né? E nessa retirada de contexto eles ganham uma outra vida, né? Eles ganham um outro significado. E voltando, né, à questão das paisagens, eles vão constituindo, né, uma espécie de micropaisagens, né? Micropaisagem desse universo, né? Desse universo muito particular, né? Muito específico. Essa parte aqui é uma das minhas partes favoritas, né, da oficina, desse espaço, né, desse museu. Sobretudo pensando nesse título, né, aqui, O Paraíso Perdido, que aparece em outros lugares também, né, essa ideia do paraíso perdido. Porque eu acho que tem um pouco a ver com aquela noção de paisagem, né, que eu falava antes, dessa ideia de criar mundo, refundar mundo. E tem esse aspecto, né, de que Brenan viajou bastante na sua juventude, estudou na Europa, captou todas essas referências, usou essas referências, processou a arte europeia, processou essa ideia do modernismo que traz o antigo e funda o novo, né, e forma o novo. E, de certa forma, é como se ele tivesse cansado, né, desse périplo, né, de passear, de andar, de estar no mundo, né, cansou desse cosmopolitismo juvenil. E aí ele vai e parece criar aqui, né, se esconde aqui na Várzea, se esconde aqui no Recife, na Várzea, especificamente nesse lugar, especificamente aqui na oficina, e cria esse paraíso perdido, né? Esse paraíso perdido que está atravessado, né, pelos seres viventes, pelos seres não viventes, né, por essa vida secreta de coisas, né, e de presenças, né, e de plantas, bichos, pessoas, fantasmas. E aí ele cria esse paraíso perdido. E o que eu acho bonito, né, nesse lugar, né, nessa disposição, esse cuidado, né, esse cuidado em criar uma harmonia, né, uma geometria um pouco informe, né, e ao mesmo tempo ordenada, né, é uma espécie de embate entre essa força do selvagem e de uma certa ordem, né, de uma certa ordem geométrica das coisas, né? Então eu achei esse espaço bem especial, né, bem significativo dessa vontade, né, de concentrar aqui na oficina esse mundo, né, esse paraíso perdido, né, de estar protegido, né, das vicissitudes. Eu acho muito interessante, né, pensar como, né, esse lugar ele acaba criando, né, uma espécie de identidade muito forte para esses arredores, né, para pensar a Várzea como esse lugar, né, esse lugar é uma espécie de paraíso perdido da cidade, né. Eu estou falando assim de uma forma talvez um pouco bairrista, porque sou moradora da Várzea, mas é pensar um pouco, né, nessa ideia, né, de um lugar que é pacífico, que é calmo, que é bonito, mas também, né, esconde fantasmas, esconde esses seres míticos, né, esconde essas serpentes, esses albatrozes, né, esses pássaros estranhos, né, esses peixes, né, aqui tem uma série de peixes,
né? Então é um lugar muito especial, né? Eu acho que é um lugar muito especial para a cidade, para uma outra imagem do Recife. Talvez seja importante frisar, né, como o Brenan ele processa as suas influências, né? Ele processa quase como ele tem uma espécie de coleção dos nomes, né? Os nomes de cabeceira, e a gente vai ver esses nomes de cabeceira aparecendo aqui, né? Gauguin, né, como uma figura que ele admira. Acho que do ponto de vista estético também, de uma certa criação de mitologias próprias, Coleridge aparece, os nomes, né, de escritores, de artistas, de poetas vão aparecer, né? Eu acho, do ponto de vista específico da escultura, acho que talvez o nome principal seja Picasso, né? Seja essa de ter descoberto em Picasso alguém que estava fazendo com a escultura, com a cerâmica, coisas que ele achava que não seriam tão nobres, né? Não seriam tão centrais, e ele vem e consegue encontrar uma dicção própria, né? Consegue encontrar o seu, na verdade, consegue se sentir totalmente à vontade num meio, né? Num suporte específico. Então acho que é realmente um universo, né? Que é muito pensado, né? É muito assim, na verdade assim, a reunião de várias coisas, e que essas coisas elas vão ser ordenadas, né, de uma maneira muito particular, muito peculiar, né? A afirmação realmente tanto de um estilo, né, como de um modo de fazer. E acho que para isso, né, para fazer esse lugar, né, para fazer essa oficina, para fazer esse paraíso perdido, tinha que ser esse grande espaço, né? Tinha que ter essa dimensão uma certa megalomania, né, em alguma medida, ou seja, algo que pudesse dar conta, né, dessa ideia de mundo, que pudesse dar conta, inclusive, dessa noção, né, de uma refundação de uma paisagem, né, ou seja, um lugar que é monumental, né, monumental. É um monumento, de fato, né, é um monumento a si próprio, né, a sua ideia, né, assim, ou seja, é uma espécie de monumento a si mesmo, né, como artista, mas também é um monumento a todas essas referências, né, um monumento a todas essas influências, né. Eu acho que tem um caráter muito interessante de afirmar seu lugar no mundo e afirmar o lugar, né, o lugar da várzea, do Recife, de Pernambuco, no mundo também, né, uma espécie disso, né, vamos colocar esse lugar no mapa, né? Então é interessante, é uma espécie de nova cartografia, né? E tem que ser, né, e tem que ter essa dimensão, né, esse gigantismo, né, de certo modo.